Boa noite. Nós vamos continuar as reflexões em torno do capítulo 5 do livro Boa Nova, em que agora Jesus vai ter uma troca de diálogo com Judas Iscariotes. Antes de iniciarmos, queremos aqui colocar que na próxima sexta-feira dessa semana será a última live nossa das sextas-feiras, porque o Grupo Espírita Camille Flammarion vai estar retornando gradativamente as atividades lá nas sextas-feiras com palestras e passes. Então, essa última sexta-feira será a nossa última participação de sexta. Continuaremos com os estudos na segunda do Novo Testamento e na quarta do livro Boa Nova. Mas sexta-feira, essa semana será a derradeira. Que bom, né? Voltando às atividades, esperamos que não mais as atividades, digamos, normais, mas as atividades agora mais qualificadas, porque nós daremos mais valor àquilo que ficamos inibidos, né, durante esse período de tempo. Então, muita gratidão a todos que nos acompanharam na sexta-feira, ok? Então, nós estamos no livro Boa Nova, o último item do capítulo 5, em que Jesus vai traçar um diálogo com Judas Iscariotes, um dos discípulos, né? Diz Humberto de Campos, que resgatou dos arquivos da espiritualidade esse diálogo e essa passagem de Jesus com os discípulos. As recordações de Jesus as recomendações de Jesus foram ouvidas ainda por algum tempo. É porque já faz algumas semanas que nós estamos aqui debulhando, né? Deitando nossas reflexões para com o diálogo de Jesus com os seus discípulos, em que ele estava traçando, né, no capítulo 5 do livro Boa Nova, as principais argumentações, as principais, digamos, instruções, as principais, até porque não profecias, do que aconteceriam com os discípulos daquela época e também de nós, porque fizemos esse paralelo do diálogo de Jesus com os discípulos daquela época, que vale para todos nós que estamos aqui caminhando, né, palmilhando o caminho de sermos Cristos com C maior, porque Cristos em criações menores nós já operamos, né? Então diz que as recomendações de Jesus foram ouvidas ainda por algum tempo e terminada a sua alocução, nos semblantes de todos perpassava a nota íntima da alegria e da esperança. É início de messianato de Jesus e, portanto, início dos discípulos, né? Estando ali em primeiras conversas, primeiros entendimentos, é claro que tudo que é novo traz uma euforia, uma alegria, traz um entusiasmo, né? E mais do que alegria, esperança. Porque desde as primeiras colocações com os discípulos, Jesus não foi ilusório. Ele traçou o que seria, o que aconteceria, né? Como nós tivemos oportunidade de trabalhar nas 2 ou 3 quartas-feiras anteriores. Todas as instruções diretas de Jesus para os discípulos no início do caminho evolutivo que se refere à redenção. Vale a pena a gente ler esse capítulo, porque ele relata a nossa história daqueles seres mais lúcidos e que estamos procurando, né, com mais consciência, nos posicionar diante desse momento de transição da Terra, da humanidade toda. Os apóstolos criam contemplar o glorioso porvir do Evangelho do Reino e estremeciam de júbilo de seus corações. Então, as criações mentais, né, dos discípulos naquele momento era realmente de um êxtase vibracional, tangendo movimentos de alma interno que somente quem passa não dá para traduzir por palavras.
Somente quem passa consegue apresentar esse estado de alma de alegria. É mais ou menos assim, como se nossa alma se elevasse e o alto, as esferas superiores, que nem precisa ser hierarquias individuais superiores, mas os nossos próprios corpos superiores, eles descem e há então uma alegria interior, um entusiasmo indescritível, que só quem passa no momento de oração mais de conecta mais os níveis superiores da alma é que conseguem experienciar. Foi quando Judas Iscariotes, como que despertando antes de todos os companheiros. Olha só que perfil psicológico que Humberto de Campos nos traz de Judas Iscariotes, que é o simbolismo de parte da humanidade da Terra, que é vinculada às coisas da matéria. Um despertamento do êxtase mais rápido, ou seja, volta mais rapidamente às coisas da retaguarda, à materialidade. A gente tem impulsos de pensamentos, de sentimentos, de ações, mas elas não persistem ao longo do tempo. Logo nós caímos, nós descemos o nosso padrão de vibração. Então, Judas Iscariotes, despertando primeiro, antes de todos os demais companheiros, daquelas profundas emoções de encantamento, se adiantou ao Messias, se adiantou para com Jesus, quer dizer, desperta antes do êxtase espiritual. Portanto, Judas é o que tem um pezinho mais na retaguarda da matéria, da ilusão, do sonho, daquilo que está morto vai morrer um dia. E aí se dirige a Jesus, declarando em termos respeitosos e resolutos. Quer dizer, algo bem firme dentro dele. Tinha o respeito pelo mestre, mas tinha dentro dele muito solidificado, muito resolutamente isso que ele vai falar. Dirige-se então a Jesus nos seguintes termos: Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, lembra da expressão mais, entretanto, todavia, contudo? Tudo que vem depois dessas conjunções adversativas desmerece tudo que ele falou anteriormente e valida tudo que vem depois dessas conjunções. Então aí dá para conhecer o psicológico de Judas Iscariotes, assim como é uma regrinha também da neurolinguística para a gente conhecer os outros seres que ombreiam a existência com a gente. Quem muito usa as expressões adversativas, mas entretanto, contudo, é o que vem depois, é o que é válido para elas, mesmo que se floreie antes. Entretanto, diz Judas para o Mestre Jesus, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar, construir, sem a contribuição de algum dinheiro. Olha só, Judas preocupado com a matéria, com aquilo que não é real, com aquilo que vai passar. Ninguém leva, como diz o ditado popular, gaveta nos caixões. E Judas experienciou isso na pele, quando recebeu moedas para, num justo entendimento que ele achava, entregar o Mestre Jesus para ser preso, porque aí então, Jesus sendo preso, ele tomaria o poder que ele tinha
através da violência. Essa era a ideia equivocada de Judas Iscariotes, mesmo parecendo ser justo, porque ele queria que o reino se apressasse mais rapidamente na terra. E vai ter esse diálogo mais para frente em que Jesus vai dizer assim para ele: Judas, o poder emana de Deus. Não podemos apressar. Nós não apressamos nada no que se refere a outros. Nós só temos condições de apressar no nosso campo íntimo. Por isso que a carta de Paulo fala que é urgente para nós, para o nosso íntimo. Eu comigo mesma, eu posso, no piscar de olhos, escolher diferente. E, portanto, mudar o meu destino a qualquer tempo. Mas no que se refere a outros, a instituições, a outras individualidades, aí cada um delas tem o livre-arbítrio, assim como eu tenho, de escolha. E, portanto, escolhem num tempo ou em outro. Jesus contempla serenamente o discípulo e redarguiu: será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Mas Deus precisa de dinheiro para construir essas belezas. Careceu? Precisou? Isso nos faz refletir como ainda hoje existem seres, até dentro de religiões, pregando quanto mais dá dinheiro para Deus, mais ele recebe. É para a gente refletir, né? Como a humanidade da Terra ainda é primária, não aprendeu o beabá das coisas espirituais. Analisamos isso, mas não julgamos, que é para aprendizado nosso. Então, ninguém aqui está confrontando irmãos de outras religiões. Nós estamos apenas trazendo à luz algumas reflexões, para que cada um se posicione dentro dessa lucidez, desse comportamento mais condizente com o que estamos passando na atualidade. Continua Jesus então, e percebam que Jesus continua ensinando Judas através de perguntas. Olha que instrumento maravilhoso de trazer a consciência. Não é impondo a força, mas direcionando as perguntas para que a individualidade de Judas, a personalidade de Judas, tire as suas conclusões e faça as suas escolhas mais lucidamente. Eis uma outra técnica que nós temos que aprender com Jesus. Não vamos mudar ninguém com golpes de palavras, mas nós podemos trazer a luz da consciência, levando o ser, através de perguntas, a refletir e a decidir com mais presença. Então, continua Jesus. Será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor, com os seus infinitos recursos. Então, mais do que dinheiro, dinheiro é um recurso que, se bem administrado, bem colocado, bem utilizado, gera riquezas inúmeras. Mas existe um bem, um único bem, que facilita, que cria infinitos recursos, que é o amor. Então, pode ter panelas vazias, como a gente via antigamente nas reportagens de televisão daquele povo sofrido do Nordeste. As panelas em cima do fogão vazias, mas um amor, um sorriso nos lábios que não tinham nem dentes, que trazia infinitos recursos.
é esse bem, é esse patrimônio que nós estamos procurando, que nós estamos na busca com consciência, cada um no seu nível de ação, cada um nos seus aspectos para atuar, uns numa área, outros no outro, outros no outro. Não tente trazer todos para o que você acha que é correto, que é certo, porque essa é a ferramenta sua para se conduzir na Terra. Para os outros é fazer igual Cristo fez. Ensinou e passou. Em meio da surpresa geral, Jesus, depois de uma pausa, continuou. No entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda no mundo, não posso desprezar o primeiro alvitre que contribuirão comigo, dos que contribuirão comigo para a edificação do reino do meu Pai, no espírito das criaturas. Conseguiram compreender a grandeza de alma de um Cristo encarnado? Jesus não desmerece a participação de ninguém, mesmo sabendo de antemão que Judas poderia entregá-lo, fazendo realizar as Escrituras Sagradas que falavam que o Cordeiro Divino pereceria. Mas a qualquer tempo Judas poderia mudar o rumo da conversa e das ações. Tanto é verdade que antes de Judas entregar com um beijo, diz essa obra de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, que Jesus olha nos olhos de Judas e fala assim: amigo, a que vens? Dando oportunidade para que Judas tome consciência do que estava fazendo e decida se queria ou não continuar naquele caminho. Então a gente pode mudar nosso destino a qualquer tempo. Sabendo disso, Jesus então nunca desprezou ninguém. E a gente se arvora a julgar os outros. O que nós estamos aprendendo? É para a gente refletir. Olha aqui. Jesus fala a Judas: não posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do reino do nosso Pai. Jesus não desprezou nenhum tipo de ajuda. E por que a gente despreza a ajuda do fulano, porque é singela, do ciclano, porque escolhe aquele ou aquele outro time? Por quê? Como somos ainda ingênuos em desmerecer e desprezar os singelos alvitres, singelas contribuições de outros irmãos de caminhada. Jesus não desprezou. Põe em prática a tua lembrança, Judas, continuou Jesus. Mas, olha o mais de novo, tem cuidado com a tentação das posses materiais. E o que é tentação? Ela é interna. São as tendências. Jesus sabia que Judas tinha tendências ao olho crescer diante de um reino material e não de um reino espiritual como Jesus veio pregar. Organiza a tua bolsa, Judas, de cooperação e guarda-a consigo. Nunca, porém, procures o que ultrapasse do necessário. Compreendeu a medida? Vou dar uma ideia do que é necessário. Você precisa de uma caneta porque alguém está dependendo de você escrever algo. Não adianta lhe dar um carro, um Porsche, 0 km. Você precisa da caneta. Então, o que é necessário? Aquilo que se requer naquele momento não pode ser substituído por outra coisa. Aquilo é necessário.
Então, o Chico deu uma ideia disso. O pão é necessário, porque o pão nutre, o pão sustenta a matéria. A manteiga é supérflua. Ela tem o papel apenas de dar um saborzinho, entenderam? Então, é o que se requer, esse é o necessário. O que ajuntar e sobrar para ti, vai estar faltando para o outro. Entenderam a medida? Ali mesmo, pretextando a necessidade de incentivar os movimentos iniciais da grande causa, o filho de Iscariotes, porque se chama Judas Iscariotes, porque Judas veio da região de Iscariotes. Então, o filho de Iscariotes fez a primeira coleta entre os discípulos. Judas, então, passou a bolsinha entre os discípulos. Todas as possibilidades eram mínimas, mas alguns pobres denários, que era a moeda a mais simples, tipo centavos de hoje, alguns pobres denários foram recolhidos com interesse. O Mestre Jesus observava a execução daquela primeira providência, com um sorriso cheio de apreensões, enquanto Judas guardava cuidadosamente, olha o cuidado, hein? Para o bem material, o fruto do modesto de sua lembrança material, guardava nas suas roupas. Em seguida, apresentando a Jesus a bolsa minúscula, que se perdia nas dobras de sua túnica, exclamou satisfeito: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. Jesus fitou-o serenamente e retrucou em tom profético. Profecia, lembrando, é aquilo que se é feito para que não aconteça. É ao contrário do que muitos pensam, que profecia vai acontecer. Não, é para não acontecer, por isso que vem o aviso. Profecia é um aviso, é um recado, é um alerta para que não se faça daquele jeito, portanto se faça de forma diferente, portanto não aconteça. Então Jesus faz uma profecia para que Judas então pudesse fazer as suas escolhas com mais consciência. E diz a Judas, mediante a que Judas falou para Jesus, que a bolsa era pequenina, mas era a primeira providência material. Jesus então diz a Judas: sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Então pode ser pouco. Tanto é que o número de moedas que Judas recebeu para entregar Jesus, acho que foram 5. Então não é a quantidade, se é pouco ou se é muito, mas sim a intencionalidade, mas sim a energia que se coloca ali, mas sim é o que se faz, se é para si ou se é para todos. Porque se for para si, já começa sendo errado. Se for para ter vantagem para si, se for para conseguir para si as coisas, já está indo na contramão. Pode ter momentos de alegria, mas esses momentos passam tão fugaz, porque a alegria perene é a alegria das coisas que valem para hoje, para amanhã e para a eternidade. Esses são os valores reais, esses que trazem uma alegria perene, que não é fruto da ilusão egóica,
daquilo que está passando e que a gente se agarra para não deixar perder. Vamos refletir nos verdadeiros valores, os valores reais que nos vai garantir transitar com mais segurança, com mais plenitude. Que o Espírito amoroso de Deus fale dentro de nós com mais frequência, à medida que sabemos que vamos ouvindo. Então, que possamos cada vez mais fazer a vontade do Pai e não a nossa vontade. Fazer a vontade das leis superiores, que é tomarmos posse da nossa herança divina de sermos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, temos uma irmandade enorme. Demonstrar Deus a eles, isso nos fará ser reconhecidos como filhos de Deus. Paz para todos e até a próxima sexta-feira, que, repetindo, será a nossa última sexta-feira, pois a Casa Espírita Camille Flammarion retornará às atividades de palestra ou pequenos estudos e o passe. Gratidão a todos.